Oi, pessoal, aqui é a Gil do Sala Precisa Podcast e sejam bem-vindos a mais um Expresso. E sim, finalmente eu voltei a falar de terror e vou falar de uma série que tinha tudo pra dar certo, só que acabou virando uma das maiores frustrações do terror na TV. Você já sabe que série que eu tô falando? Sim, hoje é dia de falar da série Scream, a versão televisiva lançada pela MTV em 2015 da franquia Pânico. E se você assistiu, provavelmente você lembra da sensação de essa história estava indo para um lugar muito bom e simplesmente parou, porque sim, depois de 3 temporadas, a série infelizmente foi cancelada. Bom, como eu falei, a série foi inspirada na franquia criada pelo Wes Craven, Pânico, só que não continua a história dos filmes. Aqui na série, a gente vai para uma cidade nova, Lakewood. Tudo começa com um assassinato que viraliza na internet envolvendo cyberbullying, e isso desencadeia uma sequência de crimes. No centro da trama, a gente tem a Emma Duval, uma adolescente que começa a perceber que esses assassinatos podem estar ligados ao passado da própria família. E diferente dos filmes, a série tem uma pegada mais dramática, com foco em relações, segredos e traumas. Sério, gente, a primeira temporada, se você assistiu e sabe do que eu tô falando, foi muito boa, né? Saudades, inclusive. Tenho vontade de rever, pelo que eu dei uma pesquisada, não tá em nenhum streaming. Sei que lançaram nos drives, né, piratas aí da vida, nos torrents, mas com certeza no streaming deve ter, tá bom? Bom, e o mais legal e o ponto mais importante da série é que antes dos crimes atuais, Lakewood já tinha vivido um caso brutal envolvendo um garoto chamado Brandon James. Ele era um adolescente com uma deformidade no rosto que sofria bullying constante. E segundo a história que a cidade conta, ele teria cometido uma série de assassinatos no passado. Só que a série começa a plantar dúvidas sobre isso, porque várias pistas indicam que essa versão pode não ser totalmente verdadeira. E aí entra um detalhe: os pais dos personagens atuais podem estar diretamente envolvidos nessa história do passado, porque a mãe da Emma, por exemplo, ela conhecia o Brandon James. Ela fazia parte daquele grupo de adolescentes da época, ou seja, aquele massacre pode não ter sido exatamente o que todo mundo acredita. E isso muda tudo, né? Porque os crimes do presente começam a parecer uma consequência direta de algo mal resolvido no passado. E a série brinca o tempo inteiro com essa dúvida. Brandon James era realmente o assassino ou ele foi manipulado? Ou até usado como bode expiatório? Esse é um dos maiores acertos da série e também uma das maiores frustrações, como a gente vai ver. Então, a primeira temporada, lançada em 2015 pela MTV, funciona muito bem, justamente porque usa esse passado como base. A gente tem um clássico: quem é o assassino? Todo mundo é suspeito, todo mundo tem segredo, o assassino manipula, persegue, joga com o psicológico, bem na essência do filme Pânico mesmo, sabe? E o tempo todo você sente que existe algo maior conectando tudo. Não são só crimes aleatórios. Claro, na primeira temporada a gente tem, né, a revelação no final de quem é o assassino, mas ainda a gente tem, tipo, um mentor por trás, sabe? O assassino real, o Ghostface real. Inclusive, eles mudaram a máscara, tá? Porque não podia pegar a mesma máscara do Ghostface, que ficou muito boa também, né? Concordam? E aí, a gente teve uma segunda temporada que continua direto e tenta aprofundar ainda mais esse mistério. Só que aqui na segunda começam uns probleminhas. A série passa por umas mudanças criativas nos bastidores e isso afeta o rumo da história. Então, a narrativa começa a ficar um pouco mais confusa, alguns arcos não são tão bem desenvolvidos e mesmo trazendo novas revelações, ela não consegue manter o mesmo nível de consistência da primeira temporada, principalmente em relação ao passado e ao Brandon James, que era o grande diferencial da trama, que era o que todo mundo queria saber. Então, quem assistiu a segunda temporada, a gente chega lá e tem a revelação do assassino, né, da segunda temporada, e aí ele vai preso. Só que vocês lembram daquele final que alguém mata ele lá na prisão e usando a máscara do Ghostface? Mas quem é essa pessoa, gente? Simplesmente ninguém sabe, nunca foi revelado. Por quê? Porque depois da segunda temporada teve um especial de Halloween, né? Que deveria funcionar aí como encerramento, mas só resolve parte das coisas. Ou seja, novamente, como eu falei, o grande mistério envolvendo o passado e os pais ainda fiquem aberto. E quem que é essa pessoa, né? Que foi lá com a máscara do Ghostface e matou o Kieran. Se não me engano, o nome dele do personagem era Kieran, né? Que era o assassino da segunda temporada.
E aí, vem uma decisão mais polêmica. A gente teve uma terceira temporada, que já não é da MTV mais, é do VH1. E a terceira temporada simplesmente abandona tudo. É um reboot completo, na verdade. É nova história, novos personagens, sem nenhuma ligação com Lakewood. São apenas 6 episódios e realmente é um elenco totalmente diferente. Eles até trazem de volta a máscara clássica do Ghostface, e aqui realmente utilizaram a original. Acho que foi uma apelação, né? Tipo, a gente tá fazendo um reboot, inclusive chama Resurrection, na terceira temporada, então vamos trazer pelo menos um fanservice aqui, né? Colocar a máscara original do Ghostface pra ver se adianta alguma coisa, mas não, né? Não adianta, já é uma outra proposta. Pra quem tava investindo na história original, foi um banho de água fria. E aí a gente teve, depois dessa fracassada terceira temporada, né, que tentaram dar um reboot, aí foi cancelada. E não foi um cancelamento simples, né? Foi um conjunto de decisões. A queda da audiência depois da primeira temporada, porque, como eu falei, na segunda já começou os problemas lá de bastidores, de decisões criativas, teve falta de direção clara para a história, e a escolha de rebootar em vez de concluir a narrativa, quem que teve essa ideia horrível? Bom, na prática, o que aconteceu foi que a história mais interessante da série, o que todo mundo queria saber, que era o passado e o possível envolvimento dos pais, nunca foi totalmente resolvida. Até que, quase 10 anos depois, esses dias aí, o ator Bex Taylor Klaus, que interpretou a Audrey na série, revelou quem matou Kieran. Sim, gente, no final lá da segunda temporada, lembra? Ele disse que teria uma revelação muito legal. Bom, se você não assistiu a série e quer assistir, agora vai vir spoiler, tá? Porque eu vou falar, na verdade, o que seria a maior revelação dessa série. Todo fã ficou teorizando e que nunca foi confirmado. Inclusive, essa fala do ator também não foi confirmada. Mas a gente acredita que era pra ser dessa forma se tivesse uma terceira temporada, que não fosse esse reboot. Então, cuidado, já estou avisando que agora vai ter spoilers. Bom, então o ator Bex Taylor revelou que seria, na terceira temporada, teria uma revelação muito legal. Que o Brandon James era inocente e quem realmente matou todo mundo foi o pai da Emma. E foi ele também que matou o Kieran, inclusive, naquela cena que mata ele lá na prisão. Então sim, gente, a teoria dos fãs de que era o pai da Emma estava certa. Ele seria o grande assassino da série e realmente o Brandon James nunca foi um assassino lá no passado. Era o pai da Emma o tempo todo. Por quê? Por que não teve essa terceira temporada? Ai, que tristeza. Bom, e o mais curioso é que o Pânico 7 repete exatamente o problema da série Scream. Uma história que parecia ter muito potencial que se perdeu no meio do caminho. Pois é, gente, agora em 2026 a gente teve a estreia de Pânico 7, que eu assisti recentemente, e que tenta fazer aí um retorno às origens, né? Eles colocaram a Sidney de volta, colocaram aí a Sidney e a Courtney Cox, né? Não lembro do nome dela no filme. Mas colocaram as duas, né? Ela, na verdade, sempre tava já nos filmes, né? A Sidney que tinha saído. Mas colocaram aí ela de volta, agora é uma mãe, protegendo a filha de um novo Ghostface. E a ideia é boa, porque vira um ciclo geracional. A vítima virou proteção e o passado volta para assombrar a próxima geração. Só que, de novo, o filme tenta falar sobre legado, trauma, obsessão, até sobre o fandom doentio, e acaba caindo num problema muito parecido com o da série. Ele depende demais do passado, de nostalgia, de repetir estrutura, e a motivação do assassino, aqui tem um spoiler também, se você não assistiu Pânico 7, mas assim, não vai perder nada se você não assistir, tá? Porque esse filme tá horrível. Essa coisa aí de obsessão pela Sidney dividiu muito o público. Tem gente que achou, uau, eu não sei quem. Por favor, se tá ouvindo esse episódio e você achou esse filme, uau, genial, fala pra mim, porque eu queria entender. Porque eu achei assim, tem gente que achou raso, nem raso eu achei péssimo, horrível, ruim. E aí entra a frustração, porque parece que a franquia inteira tá presa nesse ciclo. Cria um mistério, mas não entrega uma resposta à altura. Sério, teve até comentários de pessoas dizendo que o roteiro parecia algo do ChatGPT. Realmente, gente, pelo amor de Deus. E no fim, a sensação é a mesma da série de 2015. Você termina pensando, tinha algo muito maior aqui que nunca foi totalmente explorado. Pois é, eu não sei, na verdade, se Pânico 7 tinha todo esse potencial, porque pra mim, devia ter acabado no Pânico 4.
O Pânico 4 eu achei ok. Bom, assim, sabe? Assistível, dá pra assistir de novo. Aí, pra mim, a partir do 5º, já decaiu. Gente, já decaiu total. Não sei porque que teve o 5. Aí veio o 6. Teve todo aquele problema de elenco, da atriz que foi demitida. Até a Wandinha saiu, né? A Jenna Ortega saiu também. Pediu pra sair do filme. E aí, insistiram em fazer o 7. Estão insistindo em fazer o 8º. Porque, infelizmente, o dinheiro fala mais alto. Pra quem acompanhou, foi o filme que mais deu retorno lucrativo, né, em questão de dinheiro para a franquia, um dos mais lucrativos, se não o mais lucrativo da franquia, né, que custou apenas 45 milhões de dólares e arrecadou aí 230 milhões de dólares em bilheterias. Então é óbvio que vão fazer o 8º, já até saiu notícia de que está em desenvolvimento. O que vão fazer, o que vão falar, não sei, porque para mim desde o 5º já não faz sentido ter Pânico, nenhuma motivação é legal, nenhuma morte é criativa. Eu acho que já fizeram o que tinha que fazer com essa franquia. Eu não sei porque que estão insistindo nisso ainda, mas enfim, eu vou assistir o 8. Vou assistir o 8 pra falar mal, pelo menos, né? Pelo menos eu vou ter propriedade pra falar mal do 8º, a não ser que aconteça um milagre e seja um filme muito bom. Não sei, acho difícil, mas vai que. ChatGPT tá aí pra isso, né? Pra ser criativo. Ai, mas é isso, gente. Eu acho que por isso que talvez a série Scream continua sendo tão interessante até hoje e me dá vontade de rever a primeira temporada, porque realmente ela foi muito boa. Não só pelo que mostrou, mas principalmente pelo que nunca explicou, que eu agora expliquei pra vocês. É esse que seria o final, que seria bom, não vou negar. Seria muito legal ter feito uma terceira temporada e ter revelado isso, mas infelizmente nunca vai acontecer. E agora eu quero saber de você que tá me ouvindo. Você acha que o pai da Emma poderia ser o verdadeiro responsável por tudo? Ou a série só deixou pistas demais e não sabia o que fazer com elas? E mais, Pânico 7 conseguiu aprender com esse erro ou repetiu exatamente a mesma coisa? Conta pra mim que eu tô curiosa, porque essa conversa ainda tá longe de acabar. Espero que tenham gostado do meu expresso de hoje e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal!